Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Eu notei que vira e mexe o meu vídeo sobre como eu me entendi bissexual, que é um vídeo já até antigo aqui no canal, eu tenho mais de 2 anos esse vídeo, tá sempre sendo assistido pelas pessoas atualmente. Sim, toda hora aparece pra mim que esse vídeo está sendo visto. E não é só visto uma vez, ele está sendo visto várias vezes. Então, já que isso tá acontecendo e esse vídeo já tá um pouco antigo, eu resolvi fazer um vídeo atualizado desse assunto. Por que isso? Porque apesar da história ser a mesma, né, a descoberta ela é a mesma, eu observei algumas coisas sobre mim mesma naquela época que eu não tinha percebido antes. Coisas importantes que me fizeram ser a querida bissexual que eu sou hoje. Eu tive algumas memórias desbloqueadas, algumas percepções sobre mim mesma do passado e do presente, que eu achei importante trazer num novo vídeo. Se você gosta de vídeos sobre bissexualidade, já se inscreve no canal para não perder os próximos e vamos nessa. Bom, eu sou bissexual e me compreendo bissexual há muito tempo. Mesmo que no meio do caminho desse processo de já saber que eu era bissexual, eu ter me negado e antes mesmo de saber o nome que isso tinha. Mas vamos voltar, vamos para o meu passado, vamos bem lá pro começo. Quero voltar para quando eu era bem criancinha, bem antes de pensar em possíveis paixonites. Quando eu era bem criancinha, antes mesmo de sentir qualquer tipo de cosquinha na barriga por estar sentindo atração por alguém, quando eu via algo que era considerado diferente para muitas pessoas, eu não achava estranho nem errado. Eu só achava curioso, mas errado não. Eu lembro de quando eu era criancinha ter visto um programa na falecida MTV em que tinha uma mulher trans que falava sobre a vivência dela. Claro que na época eu não recordo se tinha falado que era mulher trans, mas hoje, com todos os conhecimentos que eu passei a ter, eu compreendo que era uma mulher trans. Eu lembro de que eu fiquei bem sentida por vê-la triste de não poder ser quem ela era. Eu lembro que ela falava sobre isso, que ela estava triste, ela chorava, porque ela tinha o que hoje eu sei que é disforia, que é quando a pessoa não se sente bem com as questões de gênero que é colocada e aí ela se sente mal consigo mesma, com as expressões que tem, podendo estar com o próprio corpo também, porque não é toda pessoa trans que vai se sentir mal com o próprio corpo. Então eu era uma criança que estava vendo aquele programa e eu estava vendo porque era de dia. Eu não sei, eu acho que eu tava assistindo outra coisa e começou isso. Eu não sei. Eu sei que tava passando esse programa. E eu lembro de ter visto esse programa. Tava vendo esse programa, inclusive, com meu pai e com um primo meu. Esse primo, inclusive, tava fazendo alguns comentários ridículos. E eu lembro de ter ficado assim. Mas eu sei que esse programa tava passando e eu tava vendo ela triste porque ela queria ser mais ela mesma e não tava podendo ser. E a minha única vontade naquele momento é que ela pudesse ser quem ela era. Eu fiquei triste a vendo não poder ser quem ela era. Eu desejava muito que ela fosse feliz. Então a eu criancinha vendo uma mulher trans não via um estranhamento disso. Diferente da eu adolescente, corrompida pela sociedade enquanto foi crescendo. Essa sociedade que é transfóbica e me ensinou a ser transfóbica. E infelizmente eu fui bastante transfóbica na adolescência. Eu não fui transfóbica a um ponto de agredir ninguém, mas eu tinha pensamentos transfóbicos, então eu tava sendo transfóbica. As pessoas têm que parar de achar que a gente só tá executando violências quando a gente agride alguém fisicamente. Não, pensar essas coisas a respeito de alguém também é violento. Falar sobre isso também é violento. A agressão é tipo o limite final de todo esse ciclo de violência. E aí, quando eu estava na fase adulta, que eu tive essa memória desbloqueada, entendendo que quando eu era criança eu não via absurdos em relação a pessoas serem quem elas são. E quando eu era adolescente eu tava vendo isso, eu entendi duas coisas. A primeira é que essa conversa, quer dizer, eu entendi mais sobre isso, né? Que essa conversa de que, mas e nossas crianças? As crianças querem que as pessoas sejam felizes, as crianças não ligam pra isso. Porque eu era uma criança pura que estava só querendo ver pessoas felizes. Eu não estava pensando que ela tinha determinada genitália e etc. Eu queria só que ela fosse feliz, porque ela dizia que ela era uma mulher, então ela é uma mulher, acabou. E o segundo entendimento que eu tive é que, por conta dessa forma de ser corrompida que a sociedade colocou, eu estava sendo violenta também comigo mesma. Porque esse tipo de coisa ensina ódios pra gente. Mas aí também já tô avançando um pouco mais, né?
Eu trouxe essa questão da adolescência por ser um contraponto, tá? Mas aí, pra vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Mas voltando à ordem cronológica. Passou essa fase da criancinha, eu comecei a crescer. E quando a gente vai crescendo, vai entrando na adolescência, ali, a gente começa a ter as nossas primeiras paixonites. Claro que isso não acomete a todas as pessoas, nem todo mundo vai ter paixonites na pré-adolescência. Mas isso aconteceu comigo, eu tive paixonites. E desde lá eu soube que eu não era hétero. Sim, eu sempre soube que eu não era hétero. Mas aí a gente entrou no outro problema, porque eu sabia que eu não era lésbica. E por que só essas duas opções? Porque só se era falado sobre isso. A gente tinha dois polos, ou era hétero, ou você era gay e lésbica. A sigla, inclusive, era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. E aí que eu pensei, bom, se eu não sou hétero e eu não sou lésbica, devo fazer parte dos simpatizantes. Só que eu era uma simpatizante que simpatizava demais. Eu acho que é um evento canônico na vida de quase todas as pessoas bissexuais de mais de 25 anos a gente ter sido simpatizante, que na verdade simpatizava demais. Porque na verdade a gente não era simpatizante, né? Só que a gente não tinha o conhecimento do que a gente era, já que a gente sabia que não era gay, lésbica, nem hétero. Aí você tá vendo a importância de ter tanta letra na sigla LGBTQIAPN+? Pois é, porque a gente quer se ver, a gente quer entender quem a gente é. E aí, como não existia, eu só via GLS, eu pensei, e aí, eu sou o quê? Devo ser simpatizante? Com certeza simpatizante. É o único lugar em que eu me encaixo aqui. E aí eu buscava entender quem é que eu era nesse rolê, né, de ser simpatizante. E sempre que eu via uma revista impressa, né, que antes tinha muito, agora tem menos. Ainda tem, mas tem menos. Sempre que eu via uma revista impressa em que eu via a palavra gay na capa, nossa, eu ficava assim, eu preciso ler isso aqui, eu preciso ter informações sobre esse assunto. Eu ficava muito interessada por assuntos gays. Eu achava que era porque eu simpatizava muito. Então eu precisava muito ler os assuntos gays. E sempre tinha gay até quando eram mulheres, porque tinha muito essa coisa, ainda tem em alguns lugares, mas tinha muito essa coisa de dizer que mulheres eram gays também. Então, assim, se fosse um assunto sobre uma mulher gay, eu pensava, então eu vou conseguir ler isso aqui melhor ainda, porque eu acho que eu devo me encaixar um pouco nisso, né, de ser uma mulher gay. Mas eu ficava muito perdida e ficava sempre buscando isso. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, porque esse tipo de coisa, por exemplo, foi um desbloqueio de memória. Eu não lembrava disso quando eu gravei aquele vídeo há 2 anos atrás. E nesse processo de me achar simpatizante e ficar buscando informações sobre mulheres gays, buscando informações de revistas que tivessem escrito GLS ou gay na capa, eu comecei a sentir as primeiras cosquinhas na barriga vendo mulheres bonitas. Vendo garotas bonitas, no caso, né? Porque eu era uma garotinha, não era mulher ainda. E é claro que em meio a esse processo eu comecei a ficar preocupada. Por que eu comecei a ficar preocupada? Porque homem com homem dá lobisomem e mulher com mulher vira jacaré. Você já ouviu esse ditado horrível? Pois é, não sei se você já ouviu, mas eu escutei ele bastante. Escutei bastante quando eu era criança. Eu era tão inocente, gente, tão inocente, que eu achava que isso era uma coisa que poderia acontecer. Eu tinha pesadelos com isso. Tinha medo do dia em que a minha pele ia começar a ficar escamosa e eu possivelmente viraria um jacaré. É bizarro. Porque eu era só uma jovenzinha de imaginação muito fértil que estava tentando entender quem era, tentando entender os próprios gostos, as próprias vontades, os próprios desejos, e estava assombrada com a possibilidade de ficar com a pele escamosa e as pessoas descobrirem que eu gostava de mulher. Que eu possivelmente gostava de mulher, né? Porque eu ainda negava bastante isso. Então tudo isso me assombrou bastante e eu fiquei com medo. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de ser descoberta, eu tinha medo que as pessoas soubessem que eu era uma das pessoas que estaria na fila do virar jacaré. Eu tinha medo de ser eu. E nesse medo constante me acompanhando, foi seguindo o tempo, eu entrei na adolescência e esse medo virou ódio. Esse medo virou auto-ódio. A LGBTfobia tava minando a minha cabeça. Eu sabia que eu não era hétero, mas eu sabia também que era errado não ser hétero. Pelo menos
Era o que me diziam. Não que alguém me disse diretamente isso, de você não pode não ser hétero, não. Era o mundo falando e expressando os ódios de sempre e eu escutava. E se eu escutava aquilo e eu ia contra aquilo, quer dizer que eu era errada, que eu era ruim, que eu era a pessoa que iria destoar de tudo aquilo. Então eu tinha raiva, e aí eu chorava de raiva, eu chorava de desespero, eu chorava de medo. E eu chorei principalmente quando surgiu a primeira atração genuína por uma moça. Porque antes eram só aquelas sensaçõezinhas assim de um talvez. Mas aí aconteceu de fato de eu sentir atração por uma moça. E aí que eu fiquei mais desesperada ainda. Eu era adolescente, então é quando normalmente ou habitualmente podem começar a aparecer essas sensações maiores, essas paixões na nossa vida. E aí eu vi que não era só mais uma simples paixonite. Eu realmente estava sentindo atração por aquela moça. E aí, já diria a Maísa, meu mundo caiu. Eu vi que realmente era aquilo e agora? Nesse período, uma moça que eu gostava bastante, que ela na verdade, ela foi a primeira influência, assim, vamos dizer, do Brasil, que é Mari Moon. Ela ficou muito famosa porque ela sempre teve um estilo muito diferente, cabelos muito coloridos, ficou conhecida bastante pelo seu cabelo colorido. Ela era uma inspiração muito grande pra mim. E aí, numa entrevista, eu vi Mari Moon falar que era bissexual. E foi um termo que eu nunca tinha escutado antes. E quando eu escutei que ela era bissexual, deu um estalo na minha cabeça de é exatamente isso aí que eu sou. Que eu não sabia o que era, onde é que eu me encaixava. É nisso aí, eu sou bissexual. Finalmente fez sentido pra mim onde é que eu me encaixava. E como eu imaginava, eu não era hétero. E aí, na adolescência, sentindo de forma mais intensa todas essas coisas, vendo que eu, de fato, que eu não era hétero, além de chorar bastante, eu comecei a orar muito pro Deus cristão pra tirar isso de dentro de mim. Porque isso não era uma coisa boa de eu ter, já que todo mundo dizia que era ruim, já todo mundo dizia que era pecado, já que todo mundo dizia que não era uma possibilidade de existência. Então, ok, eu quero que isso saia de mim. E eu começava a orar pedindo pra isso ser tirado de mim. E era choro e oração e desespero e eu não queria mais sentir aquilo. E esses momentos eram piores ainda quando chegava em situações em que eu me via sentindo os sentimentos de maneira mais intensa. Pensa que violento um adolescente que estava começando a entender sobre si mesma, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, as suas vontades, a sua identidade. Pedir para uma divindade tirar isso de si, tirar essa parte tão importante de si, porque falaram que isso era errado. Depois que eu conheci a bissexualidade, eu comecei a ouvir mais sobre ela. Parece até que foi tipo assim, desbloqueou aqui e eu comecei a ouvir mais sobre. E aí eu comecei a ouvir muito que a bissexualidade era uma fase, era um momento da vida em que as pessoas passavam de vez em quando, porque elas eram curiosas, e elas passavam por esse momento para poder entender quem elas eram de fato. Como se fosse uma transição de sexualidade. Se fosse, tipo, meio do caminho, sabe? Tipo, estou na dúvida, eu vou pegar todo mundo aqui, decidir por onde é que eu vou. Era o momento em que a gente ia ver o que a gente queria de fato para tomar a decisão de por onde é que a gente ia. Até hoje eu falo sobre isso, mas antigamente era muito pior, né? Tipo, pensa aí, há mais de 15 anos isso. Então, algumas vezes, por ter escutado isso, eu torcia para que realmente fosse uma fase e isso passasse, isso saísse de mim. E eu fosse liberta disso. Mas, lá no fundo, eu não queria que passasse nada. Eu só tava desesperada mesmo, com medo do mundo. E aí, chegou um momento da minha adolescência que eu me vi apaixonadinha por um rapaz. Eu pensei, ufa, passou. Realmente era uma fase. Que bom que passou. E spoiler, não passou. Eu só parei de pensar sobre esse assunto porque, como eu tava apaixonadinha por um cara, pra que eu ia ficar remoendo sobre sexualidade? Porque eu não tinha entendido ainda na época que isso se tratava da minha identidade, não somente sobre as pessoas com quem eu me relacionava. E eu percebi de fato que não tinha passado, porque quando eu vi aquela moça, aquela primeira moça que eu citei aqui, eu sentia meu coração bater mais forte. E aí eu fiz, meu Deus, socorro, não passou, que pesadelo! Mas eram atrações de formas diferentes. Então, o que eu consegui conceber? O que eu pensei? Eu refleti nesse momento. Principalmente porque eu não tinha ficado com nenhuma mulher. Eu só tinha sentido coisas, mas eu não tinha ficado com nenhuma. E aí, o que eu pensei? Bom, eu acho que por mulher,
vai ser só uma atração que eu sinto. Uma atraçãozinha assim, oh, que linda, não sei o quê, tal, gostaria de te beijar, mas não vou te beijar. Então eu pensava que mulher era isso e que com rapazes eu iria me relacionar, que eu ia namorar, beijar e viver sentimentos. Eu achava que era esse o ponto aí e tava tudo certo ser assim. Um parêntese muito importante aqui. Eu tô falando de homens e mulheres porque na época a gente não debatia sobre questões de gênero e essas eram as únicas possibilidades apresentadas. A gente só falava de homem e de mulher, tá? Não tô falando apenas sobre homem e mulher, porque a bissexualidade é binária e só gosta de homem e de mulher. Não, nada disso. Tô falando sobre o período em que eu vivenciei isso e lá não se debatia sobre questões de gênero. Pelo menos não da forma que se fala hoje. Desde sempre se fala sobre questões de gênero. Só que a proporção é muito diferente e se eu mal tinha escutado falar sobre bissexualidade, piorou ainda ouvir falar sobre questões de gênero quando eu era adolescente. A bissexualidade não é binária e nós nos atraímos romanticamente, sexualmente por pessoas independente de gênero. Beleza? Pronto, agora vamos continuar. Fechei o parêntese. E aí, gente, foi a adolescência praticamente inteira nessa novela. Esse desespero, nesse caos. Falando agora, assim, sobre isso, parece até que foram muitos anos a mais dentro dessa perspectiva. Mas é porque a adolescente vive tudo mais intensamente, né? A gente tem sentimentos mais aflorados mesmo. E aí eu tive um momento da minha adolescência, depois dessa paixão por esse rapaz, que eu já tava pensando que, não, eu vou só sentir atração por mulher e apaixonar eu vou ficar só por homem. E que eu me vi apaixonada por uma mulher. Por uma moça, por uma garota. Porque ela tinha a mesma idade que eu. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. E aí foi pesadelo. Mas foi importante eu ter me apaixonado por ela, porque eu entendi que não era o que eu tava pensando que seria. Poderia até ser, mas não era. Aos 19 anos, eu entendi que eu era bissexual, mesmo passando por muito perrengue bifóbico e me negando nesse período. Mas eu consegui entender, sim, que eu era bissexual. Eu pesquisei bastante durante o tempo, ouvi muitas pessoas falando sobre o assunto, o máximo que dava pra ser escutado, porque tinha muita merda sendo dita também. Mas eu pesquisei bastante, eu li bastante, eu vi ativistas bissexuais que estavam na internet falando sobre isso. A primeira que eu vi falando foi Débora Baldin. Inclusive, eu me senti muito abraçada por Débora, porque foi a primeira vez que eu vi alguém bissexual falando desse assunto de maneira tão firme, tão importante. Hoje, Débora não se entende mais enquanto uma mulher bissexual, ela se entende enquanto lésbica. Mas é importante salientar que isso não invalida quando Débora se entendeu bissexual antes. A bissexualidade de Débora não foi um momento de transição para entender que ela é lésbica. Ela simplesmente se entendeu lésbica depois. Então, assim, não invalide sexualidades a partir das histórias das pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São momentos diferentes e entendimentos diferentes da própria sexualidade. Conheci Lucy Gonçalves também na internet, ela falava sobre bissexualidade, ela ainda fala, mas ela fala menos sobre isso. Mas aí eu me senti ainda mais abraçada, porque Lucy tem uma vivência muito mais parecida com a minha. Então, eu me senti muito mais contemplada ainda vendo Lucy falar. Então, ver essas mulheres falando sobre sexualidade, sobre bissexualidade, foi muito importante pro meu entendimento sobre quem eu era, sobre quem eu sou. O grande problema de tudo é que mesmo tendo mais convicção de quem eu era, ainda assim eu tava tendo a minha mente minada pela bifobia, porque as pessoas viviam dizendo que isso ia passar, que eu ia escolher, que eu tava escolhendo. Então, quando eu comecei a namorar um rapaz, começaram a dizer que eu tinha escolhido algo, aí eu ouvi a fetichização, depois eu comecei a namorar uma moça, e aí eu continuei ouvindo bifobia, que eu tinha escolhido um lado, que eu tinha decidido que eu ia ficar com aquela moça, que a gente ia ficar junta, então aí mesmo que desembestou a bifobia aconteceu na minha vida. E justamente na minha relação com essa moça, eu comecei a negar a minha bissexualidade, mesmo já estando mais firme sobre ela. Olha que louco. Eu comecei a negar minha bissexualidade nessa época. Por quê? Porque eu ouvia tanta bifobia de uma maneira tão violenta, inclusive da pessoa que eu estava namorando, que eu comecei a acreditar que eu deveria ser lésbica mesmo. Porque se eu pretendia ficar com ela a vida inteira, eu deveria ser lésbica. Porque se fosse bissexual, isso não ia acontecer. Só que
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu comecei a pensar até na questão da heterossexualidade compulsória, que é uma coisa que as pessoas falam bastante, só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa esse discurso. Porque, sim, existe a heterossexualidade compulsória. Existe essa coisa da gente ficar com pessoas de gêneros opostos porque a gente está sendo forçado a isso. Não porque a gente quer, mas porque mandam na gente, dizem que é o correto. Só que isso não vai se encaixar em todas as vivências. É por isso que é importante a gente conversar, a gente pesquisar, a gente estudar, a gente entender a nossa história, entender os nossos sentimentos. Pra gente entender de fato o que a gente quer e o que querem de nós. Muitas pessoas bissexuais passam por esse lugar. Muitas pessoas bi passaram por esse processo de pensar, poxa, mas eu gosto mesmo desse gênero oposto, ou eu tô passando por heterossexualidade compulsória. E isso parte principalmente do pressuposto de que todo mundo vai passar por isso, porque realmente a gente vive numa sociedade heteronormativa. Então, esse assunto realmente tem que ser levado em consideração, tem que prestar atenção nisso. Só que nem todas as vezes vai ser por causa disso. A gente vai se envolver com alguém de gênero oposto porque a gente realmente gosta. Nós não seremos menos bissexuais porque a gente vai estar numa relação com alguém de gênero oposto. Inclusive, a gente vai ser bissexual também por isso. Eu até comentei no Twitter dia desses sobre a questão de várias páginas usarem o termo sáfico, que pra quem não sabe é pra falar sobre pessoas alinhadas ao feminino, que se relacionam com outras pessoas alinhadas ao feminino. A gente quer falar sobre isso abarcando várias sexualidades e não invisibilizando ninguém. Tem várias páginas e pessoas falam sobre isso, só que falam deslegitimando a vivência de pessoas bissexuais e pansexuais. Principalmente se essas pessoas não forem mulheres cis. É como se pra gente ser bissexual, a gente tem que estar numa relação com uma mulher. Mas a gente vai ser bissexual também se não tiver numa relação com a mulher. Se eu tiver numa relação com um cara, eu vou continuar sendo uma mulher sáfica. Porque eu também gosto de mulher. Eu também gosto de pessoas alinhadas ao feminino. O mais importante de tudo é que essa relação, ela foi importante pra mim, porque dentro dela mesmo que eu entendi que eu era bissexual. Justamente porque, pelos sentimentos que eu sentia por ela, eu entendi sim que eu era bissexual. Que era possível sim eu sentir atração por mulher. Era possível sim eu me apaixonar por uma mulher e para além de mulheres também, né? Porque eu compreendi que eu gostava de pessoas independente do gênero delas. Eu poderia me apaixonar, eu poderia só sentir atração, eu poderia ter um vínculo mais forte com qualquer pessoa. O importante era eu querer ter aquele vínculo, eu estar aberta pra isso, eu me apaixonava por aquela pessoa. E quando eu me firmei bissexual, bati o pé, sou bissexual mesmo, dentro dessa relação, eu contei pra minha mãe que eu era bissexual. Foi muito importante fazer isso, porque quando a gente é quem a gente entende quem a gente quer gritar pro mundo quem a gente é. As pessoas falam assim, você pode ser gay, mas não precisa se exibir, não precisa contar. Por que não? Se hétero tá gritando aí aos quatro cantos que é hétero, por que eu não posso? E principalmente porque isso faz parte da minha identidade. Então eu quero mostrar a minha identidade pro mundo sim, porque isso também faz parte de quem eu sou. A forma como eu me expresso também fala sobre a minha identidade. E aí eu contei pra minha mãe e tudo foi muito mais fácil depois disso. Porque minha maior preocupação era essa, era contar pra minha mãe. Contei pra minha mãe, alegria. Hoje grito pros quatro cantos do mundo que sou bissexual. Se você for nas minhas redes sociais, inclusive aqui no YouTube também, a primeira palavra dita sempre é bissexual ou bissexualidade, mas sempre tá bissexual, porque eu sou bissexual. Ser bissexual faz parte de quem eu sou. Eu preciso sim falar isso e repetir isso. Porque por muito tempo eu me neguei, por muito tempo eu disse não, por muito tempo eu tive medo de ser quem eu era. Por muito tempo eu tive medo de ser quem eu sou. Meu processo de entendimento da minha bissexualidade só foi mais longo por causa da bifobia. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso e debater sobre isso. Porque se não fosse a bifobia, há muito tempo eu já tinha entendido que eu era bissexual e tinha fechado aí, acabou. Mas não, mesmo entendendo que eu era bissexual, eu voltava atrás. Porque a minha cabeça estava sendo tão minada com bifobia que eu pensava, não devo ser, eu devo ser outra coisa. Tudo por causa da bifobia. Porque as pessoas querem que a gente seja algo que a gente não é. Nós, bissexuais, sempre somos colocados nesse não lugar. Eu já falei disso aqui várias vezes no canal. A gente é sempre colocado nesse não lugar. Num lugar de não existência, num lugar de transição, no lugar de, talvez, no lugar da mudança. Mas não, a gente é quem a gente é.
Existem sim pessoas que podem ter a bissexualidade como um momento de transição, mas não é bem assim que funciona na verdade. Não é bem um momento de transição, é um momento de entendimento diferente da própria sexualidade, até chegar ao ponto de entender de fato quem se é. As pessoas colocam muito uma impossibilidade da gente sentir atração por mais de um gênero, como se fosse impossível. E tipo, não, gente. O mundo é tão extenso, diverso. A gente pode sim gostar de vários tipos de identidades de gênero. E é claro que atualmente eu ainda sigo entendendo e compreendendo a minha sexualidade. Afinal, nós somos pessoas complexas e plurais. Sexualidade é uma coisa que a gente está sempre buscando refletir, entender as nuances de tudo isso. Porque cada um de nós vive a própria sexualidade de uma forma. Afinal, nós somos pessoas diferentes. Porque além de bissexual, tem o eu nessa história. E a minha vivência bissexual vai ser diferente da sua. Mesmo que seja por uma mínima coisa, ela vai ser diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Minha vivência bissexual é única porque sou eu quem a vivo. Claro que bissexuais têm semelhanças entre si e têm vivências compartilhadas. Tanto é que a gente se emociona quando encontra histórias que retratem isso. Sim, eu tô falando de Heartstopper. Todo bissexual, mas a maioria, ficou muito emocionada quando viu o Nick Nelson sendo retratado, porque foi sendo retratado de uma maneira muito responsável, delicada, linda, e que a gente se identificou bastante. Mas cada um de nós tem a sua própria história. Inclusive, se você quiser compartilhar comigo a sua história aqui nos comentários, eu vou adorar ler. E não se cobre pra entender logo quem você é, onde você se encaixa. Não precisa ter pressa. Só viva a sua vida, viva as suas experiências. Todos nós temos processos diferentes. Tem gente que só vai entender a própria sexualidade depois dos 30. Tem pessoas que vão entender a sexualidade depois de ter namorado muito, ou de não ter namorado nada, ou de ter tido filhos, ou de ter mudado de país, ou até mesmo depois de ter descoberto sobre a sua identidade de gênero. Isso acontece bastante. Hoje a gente tem muito mais liberdade em ser quem a gente é. Claro que apesar dos perrengues, porque os perrengues não passaram. Mas hoje tem mais possibilidades de pesquisa, possibilidades de diálogos com pessoas. A gente tem mais pessoas para conversar sobre isso, porque o assunto é muito mais aberto para falar sobre. Antigamente, se você citasse algo sobre gay, todo mundo ficava assim alerta de tipo, por que você tá perguntando, você é gay? A gente não precisa mais procurar pela palavra gay numa revista. A gente pode conversar com as pessoas e tem internet aí. E tem esse vídeo aqui e mais outros vídeos para se assistir. Apenas viva e sinta o que você sente. Sua sexualidade é válida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo e de considerar se inscrever aqui no meu canal se você gosta de vídeos sobre bissexualidade. Aqui na descrição vão ter playlists com vários vídeos sobre bissexualidade que já saíram aqui no canal para você se deliciar, aproveitar, maratonar e conhecer mais pessoas bissexuais para acompanhar. Espero que a minha história possa ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.